Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Rede Família Esportes, edição desta quarta-feira, 14 de agosto de 2013. De vez em quando a gente tem que dar uma olhadinha na pasta, que ver se eu não estou errado no dia, viu, Damon? Fica tranquilo que é assim mesmo. A gente precisa confirmar, será que hoje é dia 14 mesmo? Hoje é quarta-feira, 14 de agosto de 2013. Hoje é o Dia Nacional do Futebol, quartas-feiras, rodada cheia do Campeonato Brasileiro da Série A. E vamos repercutir também a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, mais uma vez, o Palmeiras acabou vencendo, está arrumando aí, sem freios, a volta na elite do Brasileirão 2014. Todo mundo está torcendo para isso, né? O Palmeiras realmente faz falta numa competição tão importante igual ao Campeonato Brasileiro. Tomara que tenha servido de lição para que o Palmeiras não volte a repetir esse mesmo fracasso. As coisas estão ficando preta para o São Paulo. Daqui a pouquinho uma matéria interessante que fala sobre os riscos de rebaixamento para o tricolor da capital. Será que mais uma vez um paulista vai frequentar a Série B do Campeonato Brasileiro? Tomara que não, né? Os São Paulinos torcem para que isso não ocorra. Vamos falar também da Mitsubishi Cup, vamos falar de outros esportes interessantes. E hoje, após muito tempo, né, eu estou recebendo um convidado, um amigo em particular, que é o Damon Alencar. O Damon, que é navegador da Mitsubishi Cup, uma pessoa cujo qual nós tivemos um estreito relacionamento há muito tempo atrás, quando os estúdios eram na cidade de Campinas. E nós perdemos esse contato, né, Damon, por um tempo. E hoje eu tenho a grata satisfação de trazê-lo novamente no programa. Ele entrou em contato comigo. Guina, onde você está? Oh, eu tô aqui em Limeira, não sei o quê. Vamos participar de novo? Vamos sim. E o Damon veio para cá para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre esses novos projetos da sua vida. O Damon, que é um dos principais navegadores hoje do país e conta com um retrospecto muito interessante num cenário automobilístico brasileiro. E está num novo projeto na sua vida. E a gente vai comentar um pouco também sobre esse grande projeto da sua vida, um projeto que vai fazer com que ele tenha muito mais experiência nessa parte de ralis e tudo, e essa experiência que ele sempre teve na vida com relação a dirigir, né, toda essa experiência toda, ficar ao lado de pilotos de renomados, ele vai poder estar passando isso para pessoas comuns, né, de como se comportar no trânsito brasileiro. Então, é um projeto audacioso que o Damon está realizando com muita competência e daqui a pouquinho ele vai falar um pouco com a gente com relação a isso. Damon, obrigado pela participação mais uma vez, seja bem-vindo. Você realmente fez falta nesse tempo que nós ficamos aí ausentes das telinhas do Rede Família Esporte. Pois é, a satisfação é minha. Eu que agradeço. Vocês estão sempre dando um espaço importante para a gente, né? A gente está no país do futebol e a divulgação do nosso esporte, a gente tem que entender isso, não é tão grande pela mídia. Então, toda vez que a gente tem esse respaldo, essa liberdade de estar mostrando o nosso esporte, é um esporte muito bonito, é um esporte realmente que cativa quem começa a acompanhar o rally de velocidade. E quando a gente tem esse feedback, esse retorno por uma emissora, por uma pessoa conceituada como você, a gente tem que valorizar e a gente fica muito feliz. E vamos estar mostrando aí para o pessoal algumas novidades no rally. A gente tem uma prova perto agora, aqui em Analândia. O final da Mitsubishi Cup vai ser todo na região do estado de São Paulo. E esse link da competição para a segurança no trânsito hoje em dia, que a gente consegue estar aplicando muita coisa da competição no trânsito urbano. Infelizmente, o trânsito hoje mata mais do que guerras. É verdade. São 40 mil mortes no Brasil ao ano. Então, são vidas desperdiçadas, aí, famílias ceifadas aí dos seus entes queridos. E até um prejuízo, de um modo geral, empresarial para o Estado, para o país, de um modo geral. E a gente está num projeto agora para baixar esses números aí. Que bom, tomara que você tenha sucesso nisso. Eu não tenho dúvidas que todo e qualquer projeto que venha favorecer ao telespectador, às pessoas de casa, pode ter certeza que a Rede Família de televisão está abraçando o projeto com você. Sempre que precisar, a Rede Família Esportes sempre vai estar aberto para que você possa divulgar todos esses projetos audaciosos que venham sempre transformar a vida do cidadão. Primeiro, o esporte. E se o esporte puder ajudar também, né, que já ajuda muito, a prática do esporte ela é maravilhosa, e a gente sempre fala isso, se o cidadão puder praticar esporte, maravilhosamente. Mas além dessa prática, se o esporte puder contribuir com uma outra situação como essa, na direção defensiva, seria maravilhoso e pode contar com a Rede Família Televisão nesse novo projeto seu.
Agradeço e vamos fazer uma parceria aí, precisando também da nossa colaboração, a gente tá junto. Com certeza, vou mostrar também alguns projetos interessantes, algumas corridas, a gente vai lá, né, para mostrar os bastidores, para mostrar como é que montam os carros, como é que o piloto se comporta naquele momento. Nós vamos fazer uma matéria interessante para o final do ano, você pode ter certeza que todo telespectador da Rede Família vai ter matérias especiais, principalmente quando para o Campeonato Brasileiro, né, em dezembro para esse Campeonato Brasileiro, então as matérias especiais vão ser muito interessantes e importantes aqui na Rede Família Televisão. Vamos começar o programa de hoje falando de Série B do Brasileirão. Um jogo muito interessante em casa. O Joinville precisando voltar a vencer na competição, enfrentando a equipe grande da Série B, o Palmeiras, né? Apesar dos esforços, o gol do estreante Mendieta no início do jogo complicou as pretensões do Joinville Esporte Clube. Melhor para o Verdão, que coleciona mais uma vitória e 3 pontos a mais rumo à volta à Série A do Brasileirão. Acompanhe. O time paulista foi a Santa Catarina e venceu o Joinville com gol do paraguaio Mendieta, substituto de Valdívia. O Palmeiras chegou a 37 pontos e continua como líder isolado da Série B do Brasileirão. São 5 pontos de diferença para a Chapecoense, segunda na tabela. Ô, Damon, você é palmeirense, né? Negativo. Negativo. O que você acha da situação do Palmeiras na Série B, rapaz? E lógico que um time grande na Série B está de passagem. E o Palmeiras foi penalizado pela má administração que rondou, né, o Parque Antártica durante um tempo. Não houveram projetos e esses projetos fizeram falta e esse time hoje amarga a Série B do Campeonato Brasileiro, infelizmente. É a segunda vez que o Palmeiras cai. Tomara que dessa vez o palmeirense não sofra mais com essas má administrações. Você estava até comentando comigo que o atual presidente do Palmeiras já foi até piloto de rally também. Isso, o Paulo Nobre é um apaixonado pelo Palmeiras, né? Quem, vocês de imprensa, o pessoal que é palmeirense e acompanha a carreira, a vida dele, ele é doente, ele é um palmeirense doente. Eu tive o prazer de correr uma etapa do Brasileiro ano passado, na equipe dele, ele tinha uma equipe só dele, então ele fazia o Mundial de Rally no WRC pela equipe Mini, e esporadicamente vinha para o Brasil para fazer algumas provas do Brasileiro, correndo no Mitsubishi Lancer. E a gente dividiu a mesma equipe, o mesmo parque de apoio, foi em Passo Fundo, mas uma pessoa sensacional. É verdade, realmente. E ele já estava com esse projeto, ele realmente muito entristecido pela má administração, pelos problemas que um time como o Palmeiras estava enfrentando. E ele me explicava, falou, se eu tiver que abrir mão, inclusive do rally em prol do Palmeiras, que eu sei que eu não consigo conciliar as duas coisas, se eu tiver essa chance eu vou abrir mão. Me afastarei do esporte, mas vou fazer o máximo possível para o Palmeiras voltar. Eu não acredito que o Palmeiras tenha deixado de ser um time grande. Não, pelo contrário. Pelo contrário, continua grande. Mas hoje, Guina, a gente sabe que tudo vem da administração. Eu costumo dizer que até as nossas casas são uma empresa. Sem dúvida nenhuma. Então temos ali nossos funcionários, nossas metas e nossos objetivos. Então um time de futebol não deixaria de ser. E ele me explicava isso. O problema é administrativo e vou batalhar bastante para o Palmeiras ter o lugar de destaque que ele realmente merece. Então eu acompanho o futebol, na verdade eu sou corintiano, não sou assíduo, gosto muito da Ponte Preta, até por estar em Campinas já faz 10 anos e o meu sogro é um Ponte Pretano roxo. Eu acho que tem um marketing pessoal ali envolvido nisso, entendeu? Mas a torcida da Ponte é uma torcida apaixonante, eu gosto muito de, quando possível, ir aos estádios e tal. Mas assim, o Palmeiras passou por uma fase ruim, ele inteligentemente não está investindo mais do que ele pode, está tentando com as peças que ele tem... Dar uma equilibrada. Exatamente, né? Colocar o Palmeiras na posição de destaque que merece. Mas ainda continua devendo muito. O Palmeiras que não consegue ter patrocínio master muito forte na camisa. E essas arrecadações estão fazendo muita diferença para o Palmeiras. O Palmeiras tem a maioria das cotas já adiantadas até 2018. Então você imagina como vai sofrer o Palmeiras daqui para frente, sem cota de televisão. Já foram adiantados para pagar os compromissos. A dívida aumentando a cada ano que passa. E a rejeição um pouco dos empresários que não querem investir muito, porque o time está na Série B, e a Série B já não é tão valorizada ultimamente, mostra-se, mas mostra-se muito pouco, e o empresário quer a divulgação da sua marca, né? Quer estar nas principais mídias do país. Mas tomara que o Palmeiras consiga voltar, está fazendo falta, está fazendo a diferença, sim,
o retorno desse Palmeiras à Série A do Brasileiro. Tomara que consiga voltar. Ontem também fez uma partida tranquila, né, sem o Valdívia. Foi diagnosticado mais uma contusão no Valdívia. Tomara que essa contusão, né, o torcedor do Palmeiras, quando o Valdívia anuncia-se que ele está machucado, já coloca as mãos na cabeça. Pelo amor de Deus, o que vai acontecer? E o Wesley, né, vem sendo o diferencial. O Wesley que pode estar de saída. Ontem ele deu uma entrevista que, por enquanto, ele é jogador do Palmeiras, mas esse por enquanto, ele podia falar muito bem assim, ó, não tem nada a ver, não vou sair, pronto, mas a declaração dele, por enquanto sou jogador do Palmeiras, já dá a impressão de que o Palmeiras deve perder não muito pouco tempo, né? O Wesley, que vem sendo o diferencial do Palmeiras, vai ser uma perda muito grande. O Palmeiras precisa de caixa, precisa vender o jogador, e o Wesley hoje é o único jogador que estaria disponível para venda. O Palmeiras pode estar perdendo um dos seus principais jogadores. Muitos dizem, né, lá de Joinville, que o gol do Palmeiras foi numa irregularidade, que o jogador palmeirense teria empurrado o zagueiro do Jack antes de fazer o gol. Não sei, interpretação, né? Aí fica o pessoal de casa interpretar se foi ou não falta. E na noite de ontem, pela Série B, muitos gols, e a grande parte dos mandantes se deu bem. Veja os gols agora da Série B do Brasileirão. Gols pela 15ª rodada do campeonato da Série B. O Avaí recebeu o Asa de Arapiraca e fez a lição de casa. O Rodrigo Thyssen fez o primeiro. E Luciano fechou a conta já nos acréscimos finais. Paraná e Boa Esporte se enfrentaram no Durival de Brito, em Curitiba. Paulo Sérgio abriu o marcador. E Kaique fez o segundo dos paranistas. Fernando Caranga descontou para o Boa ainda no primeiro tempo. E o meia Lúcio Flávio fez o terceiro e selou a vitória do Paraná. O atacante Marcos Aurélio fez os 2 gols da vitória do Sport em casa, diante do Ceará, que ainda descontou com Lulinha no início do segundo tempo. Rodriguinho abriu o placar para o América Mineiro no estádio Independência contra o São Caetano. Thiago Alves ampliou para os mineiros aos 27 da segunda etapa. E Wagner Carioca descontou para o Azulão. O Oeste de Itápolis recebeu o Paysandu e venceu em casa. O único gol da partida foi marcado por Bruno Nunes, ainda no primeiro tempo. O Bragantino foi ao Serra Dourada, em Goiânia, enfrentar o Atlético de Goiás e se deu bem. O zagueiro Álvaro foi quem fez o único gol da partida aos 8 minutos de jogo. E somente 22 minutos foi o suficiente para os 3 gols de Icasa 2, ABC 1. Tadeu marcou para o Icasa aos 4 de jogo. Gilcimar empatou para o ABC aos 11. E Chapinha deu o gol da vitória ao Verdão do Ceará aos 22 minutos. Icasa 2, ABC 1. Veja como é que ficaram os resultados de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro agora na tela, para você de todo o Brasil acompanhar. 15ª rodada, Oeste 1, Paysandu 0, América Mineiro 2, São Caetano 1, Avaí 2, Asa 0, Paraná 3, Boa Esporte 1, Sport 2, Ceará 1, Joinville 0, Palmeiras 1, Icasa 2, ABC 1, Atlético Goianiense 0, Bragantino 1, bela vitória do Bragantino fora de casa, o Bragantino que está, olha, se aproximando muito do G4 e pela composição do time, pela experiência de alguns jogadores, o treinador também muito competente. Não tenho dúvida, eu apostaria no Bragantino como uma das principais surpresas nessa volta da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bragantino que consegue montar bons times, né? O Bragantino que vem sendo a sensação. Após 15 rodadas, veja como é que ficou a classificação da Série B. Em primeiro, o Palmeiras lidera com 37 pontos ganhos. Em segundo, a Chapecoense com 32, mais 2 jogos a menos. Sport é o terceiro com 27. Em quarto, Paraná 26. Em quinto, América Mineiro 25. Em sexto, Boa Esporte 23. Em sétimo, Figueirense 22. Ao lado de Bragantino também com 22 pontos ganhos. Nona colocação, Avaí 22. Joinville na 10ª com 21. Icasa na 11ª com 19, ao lado do Oeste de Itápolis
os dois com 19 pontos ganhos. O Ceará aparece na 13ª colocação com 17, em 14º Atlético Goianiense, Asa e São Caetano com 16 pontos ganhos. E os últimos 4 que estariam rebaixados para a Série C do Brasileirão do ano que vem, Paysandu com 15, Guaratinguetá com 14, América do Rio Grande do Norte também com 14 pontos e ABC com 8 pontinhos. O ABC que está se distanciando lá dos concorrentes. O ABC seríssimo candidato ao descenso para a Série C do Campeonato Brasileiro. E olha que não é fácil jogar a Série C do Brasileirão. E hoje também, aliás, logo mais, teremos rodada do Brasileirão. Vamos ver no Plasma os confrontos pela 14ª rodada do Brasileiro da Série A. Criciúma e Náutico se enfrentam daqui a pouquinho às 19h30 no Heriberto Rios. Atlético Mineiro e Bahia, também às 19h30 no Independência. Santos e Vasco, 19h30 na Vila Belmiro. Vitória e Ponte Preta, às 21 horas no Barradão. Depois, um pouco mais tarde, também às 21 horas, Coritiba e Portuguesa se enfrentam no Couto Pereira. Fluminense e Corinthians, 21h50 no Maracanã. Grêmio e Cruzeiro, às 21h50 na Arena do Grêmio. Goiás e Flamengo, às 21h50 no Serra Dourada. E depois daí tem a quinta-feira também, que é um complemento da rodada, né? E depois aí amanhã nós estaremos repercutindo esse encerramento dessa 15ª rodada do campeonato, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você acha que o seu Corinthians ganha hoje do Fluminense? Está numa sequência boa, já está entre os 4 da mão. Eu acho que é uma boa chance para continuar embalando, né? O Fluminense está atravessando uma fase meio conturbada também, né? Veio até o Fred, né, que é uma peça fundamental ali no esquema do Fluminense. Não está funcionando tanto, mas foi convocado para a seleção brasileira. Sinceramente, Guina, como esportista, eu gostaria até de fazer um comentário. A gente, depois que começa a viver do esporte de uma maneira mais profissional, a gente encara de uma outra forma, com outros olhos, algumas situações. A gente tem que lembrar que o esportista é um ser humano, né? Então pode errar, existe uma fase muito boa, daí fase de altos e baixos, então acredito que o Fred deva estar numa fase aí intermediária, e daqui a pouco acho que ele é um grande jogador, eu admiro muito até o caráter, a personalidade dele, acredito que ele vai estar arrebentando de novo, mas espero que não hoje, né? Não, hoje ele não joga, né? Não joga, jogou pela seleção brasileira, num compromisso contra a Suíça, não joga. Ele e o Jean são 3 desfalques do Fluminense, jogadores importantes contra o Corinthians. Já é uma grande chance, a CBF, né? Aumenta a chance. Aumenta a chance, o Corinthians que vem embalado pode se dar ao luxo de jogar tranquilo. O lateral esquerdo do corintiano Fábio Santos falou das dificuldades para o duelo contra o Fluminense, que enfrenta uma fase complicada dentro da competição. Vamos ver o que o lateral Fábio Santos falou. Sem dúvida, acho que nos últimos anos são as duas equipes aí mais fortes do futebol, né? O Atlético Mineiro também, o ano passado e esse ano vem muito bem, mas o Fluminense ganhou os 2 últimos brasileiros, o Corinthians conquistou o Brasileiro e Libertadores, então nos últimos anos aí são as duas equipes mais fortes, né? E sem dúvida nenhuma tem tudo para fazer um grande jogo, e eu não descarto o Fluminense ainda de chegar na frente no Campeonato Brasileiro, por isso que se a gente somar ponto lá no Rio de Janeiro e afastar o Fluminense dessa zona da frente, sem dúvida nenhuma vai facilitar bastante. Tá então o Fábio Santos, e eu até concordo quando o Fábio Santos disse que o Fluminense é uma das principais equipes do Campeonato Brasileiro. Vive um momento difícil esse que praticamente todas as equipes irão passar, quem não passou ainda vai passar lá na frente, porque tem aquela coisa do alto e baixo, né, numa competição tão longa como é o Campeonato Brasileiro, e contusões, cartões, problemas de má fase, isso tudo computa-se, uma hora ou outra o time é normal dar aquela quedinha, aquela caída. E o Fluminense já começou numa fase complicada. O Fluminense não veio bem no estadual do Rio de Janeiro, embalou um Campeonato Brasileiro no início também não muito bom, e a expectativa é que no comando do técnico Vanderlei Luxemburgo o time deu uma guinada, deu uma melhorada, mas voltou a perder um clássico importante contra o Flamengo no final de semana, e tem já logo em seguida ao Flamengo um jogo contra o Corinthians em casa. O Corinthians que vem embaladíssimo, né? E eu concordo com o Fábio quando disse que o Fluminense é uma ótima equipe, vem ganhando as principais competições e não se pode descartar e abrir mão de um time com características ofensivas igual ao Fluminense. Está sendo muito bem dirigido. O Fluminense vai dar trabalho ainda, e ainda continuo colocando o Fluminense como uma das principais equipes candidatas ao título, até porque sabemos que todas elas vão passar por um momento de dificuldade também, Damon.
É um jogo perigoso, até ganhar do Corinthians hoje para o Fluminense seria uma reviravolta, maravilhoso, claro. Incentivo a mais. Sem dúvida nenhuma. Então não é um jogo tão simples, acho que o Corinthians está encarando da maneira correta, vai ter sérias dificuldades hoje. Eu também acho que mesmo com os desfalques, o Fluminense vai tentar partir para cima do Corinthians para arrancar aí, quem sabe, pelo menos um ponto que seria bem-vindo para o Corinthians também. E o Corinthians conseguindo a vitória lá no Rio de Janeiro, aí sim eu acho que praticamente já consolida essa arrancada rumo ao título do Brasileiro. No timão, Danilo segue de fora. Com Renato Augusto jogando bem e podendo ter uma sequência maior de jogos, Alexandre Pato também segue na frente. Vamos aos 11 do timão do técnico Tite, no 4-2-3-1, já um esquema totalmente consagrado pelo treinador corintiano, com Cássio, Edenilson, Paulo André, Gil e Fábio Santos, Ralf e Guilherme, Renato Augusto, Emerson Sheik, Romarinho e Pato. O único diferencial desse time hoje, né, que a gente comenta um pouquinho no Corinthians, é que normalmente quando o Danilo joga um pouco mais pelo setor esquerdo, né, normalmente ele joga protegendo um pouco mais o Fábio Santos, os meias têm um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar aqui. O Danilo é um ótimo jogador quando faz essa função pelo setor esquerdo. Com a ausência do Danilo, quem vai fazer um pouco mais essa função é o Renato. Só que o Renato não tem muito instinto defensivo. Ele é muito mais um meia atacante do que propriamente um defensor. Até pelas qualidades e a característica física do Renato Augusto. Então hoje o Corinthians ganha, além de uma ofensividade, né, perde um pouquinho na marcação com o Fábio aqui pelo setor esquerdo. O Fábio vai ter que se cuidar um pouco mais, mas o Guilherme vai ser o responsável por fazer essa cobertura pelo setor de esquerdo aqui. E o Renato um pouco mais verticalizado para encostar no Pato, Emerson Sheik e no Romarinho. Uma equipe extremamente forte, uma equipe que já vem jogando há muito tempo junto e com o reforço do Renato Augusto, né, com o Pato na frente também em boa fase, o Pato já começa a dar mostras de que vai ser o titular, não muito, olha, o guerreiro que não tome jeito, não, que não volte a fazer gols, que o Pato já está beliscando o calcanhar dele lá, não sei não. Eu, se sou o Tite hoje, não tiraria o Pato, daria um pouquinho de banco ao Guerreiro e também ao Romarinho, né, se o Danilo voltando daí, numa possível, eu colocaria o Renato Augusto no lugar do Romarinho, o Danilo aqui pelo setor direito, Emerson Sheik e Pato. Esse seria o meu time do Corinthians. Lógico que por merecimento, ele permanece com o Romarinho e permanece com o Guerreiro na frente. O Guerreiro foi convocado pela seleção peruana, não joga. Mas já Pato e Renato Augusto já estão merecendo a titularidade nesse time do Corinthians. Não sei o que você acha, Damon. Não, concordo, mas é uma concorrência sadia, né? Sem dúvida Tendo nenhuma. Dois jogadores ali numa boa fase, melhor que... O problema é quando você não tem nenhum. Não tem nenhum, né? Esse é o problema maior. Esse é o tipo de problema que todo treinador gostaria de ter. Eu, particularmente, gosto muito do Pato, até da personalidade dele, do jeito de jogar. O Guerreiro, um excelente centroavante, incontestável, né? Mas é um jogador mais fixo, né? Sim, aqui no setor de ataque. Agora, o que está dando o que falar, o Tite, por estar administrando essas vaidades, todo mundo imaginava que o Corinthians pudesse ficar rachado com algumas peças que, em outras épocas, em outros clubes, deram muito o que falar. Emerson Sheik, né? O próprio Guerreiro, que na Alemanha deu muito o que falar, nesse jeito rebelde e arredio dele, foi expulso muitas vezes por agressões. Quer dizer, você domar todas essas feras e conter o ímpeto desses jogadores, o Pato que veio de uma Europa, jogando na Itália, no Milan, quer dizer, méritos ao comandante. Hoje, isso é a evolução do esporte, na minha opinião. O treinador não é simplesmente conhecedor do futebol, da parte técnica, tática. Hoje ele tem que administrar um psicológico ali violento. Eu já tive problemas nesses 4 anos meus de rally, problemas entre aspas. São 2 dentro do carro e você tem uma guerra de egos ali. Que coisa, né? Você está exposto, você quer resultado, você está exposto à mídia, você começa a ter alguns resultados bons no esporte, então o assédio começa a aumentar e mesmo em 2 dentro do carro a gente já chega a ter algum problema. Você imagina por mais que os dois grupo. Desenvolvam situações diferentes dentro do carro. Um é piloto, outro é navegador, mas Exatamente. Mesmo assim ainda tem uma situação complicada. O piloto sempre tem um glamour um pouco maior. Isso é verdade. Isso eu costumo Isso dizer, que é a coisa do tá conduzindo o carro, né? E o navegador acaba ficando um pouquinho de bastidores ali. Então, às vezes, existe ali uma guerrazinha. Mas o piloto não corre sem o navegador, isso pode ter certeza. Não. Um é totalmente dependente do outro. Até o pessoal, às vezes, pergunta... Eu já pilotei o carro de corrida, às vezes, nos treinos eu piloto e tal. E o que eu posso dizer é que é muito difícil. Então, se você chegar e perguntar para mim hoje,
é 50%, o que você acha particularmente? Eu acho que a parte do piloto pesa um pouco mais. 60-40. No mínimo. No mínimo. Porque eu estou passando a informação, ele tem que ouvir, assimilar e desenvolver ter uma visão lateral muito boa, uma visão periférica que a gente chama, e conduzir o carro de maneira correta. Então eu valorizo muito o trabalho dos meus pilotos ali, eu acredito que o piloto pese um pouquinho mais ainda. Que bom, ainda bem que você tem a consciência. Tem outros navegadores que não pensam tanto assim. Acha que por ser um navegador ele é a estrela da coisa. E aí que geram as brigas, os convênios. É complicado isso. O esporte em si dá esse tipo de problema também, infelizmente. Vamos à escalação do Fluminense. O Fluminense que vai enfrentar o Corinthians, do técnico Vanderlei Luxemburgo, num 4-4-2, com Diego Cavalieri, Igor Julião, Gum, Leandro Eusébio e Ronan, Edinho, Diguinho, Felipe e Eduardo, Rafael Sobis e Samuel. Um time extremamente modificado. O Vanderlei Luxemburgo teve muita dificuldade para montar esse time do Fluminense, né? Principalmente com o Igor Julião aqui, com o Ronan na lateral esquerda. O problema maior do Fluminense está aqui, ó, sistema defensivo. Muito instável o sistema defensivo do Fluminense. Tanto é que muitas vezes a gente até fala, protege um pouco mais aqui o meio de campo, para que Diguinho e Edinho ajudem um pouco mais o sistema defensivo. Se você não tiver uma consistência no meio de campo, quem vai sofrer é o sistema defensivo. É o que vem sofrendo muito. Gum e Leandro Eusébio já não tem mais a mesma, não digo competência, que são dois ótimos zagueiros, mas já não vem funcionando como já vinham funcionando há muito tempo. Muito em função de um meio de campo vulnerável que está tendo o time do Fluminense. Então eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, sabedor disso, já está fortalecendo um pouco mais o meio de campo com a entrada do Diguinho e também com a entrada do Felipe, para dar um pouco mais de proteção, porque expondo esse meio de campo, quem sofre muito mais é a defesa. Se você tem um meio de campo mais consistente, o sistema defensivo também fica um pouco mais tranquilo. Cerca de 40 torcedores foram ao treino do Flusão nas Laranjeiras, protestar contra os maus resultados da equipe carioca. Até o artilheiro Fred não foi poupado. Somente o arqueiro Diego Cavalieri e Rafael Sobis foram absolvidos pelos torcedores. Acompanhe. Agora, se ganhar amanhã, ganhar o próximo jogo, vai voltar aquela coisa do time que foi bicampeão, jogadores que jogam muito bem, jogadores que honram a camisa. E se perder de novo, vai voltar o time sem vergonha, jogando. Isso é uma rotina do futebol. O mesmo torcedor que está vindo aqui hoje hostilizar é o mesmo que vai amanhã aplaudir. Olha, protestar é importante e interessante. Eu acho que o Brasil hoje vive um momento de protesto, de reivindicações. Enquanto estiver só aí, nas arquibancadas, protestando, ótimo. Vai mexer com o brilho dos jogadores, os jogadores vão saber que estão sendo cobrados, vão se doar um pouco mais, é lógico que um outro vai ficar um pouco mais bravo, mas que fique aí, somente aí. Esse negócio de agressão, de cercar jogador lá para fora, de destruir patrimônio de jogadores, isso eu não concordo. Enquanto tá ali protestando, beleza, os jogadores ouvem, assimilam, tudo bem, sem problema nenhum. Que não passe disso. A partir do momento que você invade o local de trabalho de uma pessoa para agredi-la ou para colocar o ridículo ao extremo, aí a gente já não incentiva isso. E tomara que fique só nisso, tomara que esses protestos sejam bem assimilados pelos jogadores e os jogadores sintam a necessidade de jogar um pouco mais para devolver o carinho dos torcedores que sempre tiveram com o Fluminense. Sei, vamos ver. Tomara, os protestos normalmente costumam não ser muito bem vistos pelos jogadores, né? Ninguém gosta de ser cobrado dessa forma. Ser xingado de mercenário, ser xingado de... Mas cada um reage de um jeito. Vamos ver como é que o elenco do Fluminense vai reagir nesse jogo de hoje. Em um ambiente conturbado, como tem sido o do São Paulo, qualquer declaração pode esquentar ainda mais os ânimos.
e o capitão e líder do grupo Rogério Ceni não tem poupado os microfones. O volante Fabrício foi a público falar desse momento complicado do São Paulo. Vamos pôr na tela. O maior goleiro artilheiro do mundo, eterno capitão do São Paulo, já não é mais unanimidade. É lamentável até que o Rogério passe por esse momento agora. Sou fã dele, mas acredito que passou da hora de parar. Se ele sair agora, acho que o São Paulo se acaba, porque ele é o cara que, vamos dizer, que dá motivação pro São Paulo. Ele tem bastante moral no São Paulo, né? E acaba, às vezes, fazendo panelinha, essas coisas, e acaba atrapalhando o time. Na queda de braço, quem tenta medir forças, perde. Foi assim com o Ney Franco e com o ex-diretor de futebol Adalberto Batista. Mas quando a fase não é boa, até quem é especialista em bolas paradas, erra. Foram 2 pênaltis perdidos nos últimos jogos e com eles, a confiança. A gente está tendo esse cuidado aí, né, para também levantar aquele que se sente culpado, né, no caso do Rogério, que se sentiu culpado nesse jogo. Acho que não tem isso, todo mundo ganha e todo mundo perde aqui. Ao que tudo indica, esse deve ser o último ano de Rogério Ceni como goleiro do São Paulo. O time está na 19ª colocação. A ameaça de rebaixamento é real e pode manchar a vitoriosa carreira do mito da camisa 1. É um cara que está sob pressão intensa aí, mas a gente é o nosso capitão e aí tem total respaldo de todos os jogadores aí, o respeito. Em jogo, além da permanência do São Paulo na primeira divisão, está a imagem de um ídolo, talvez o maior de todos na história do clube. Tá aí então essa matéria que fala sobre o risco de rebaixamento, que é iminente esse risco de rebaixamento do São Paulo não, hein? E olha que a coisa não é fácil, o São Paulo vai se preocupar agora somente com o risco de rebaixamento. Tá aí um injustiçado, Ney Franco, um belíssimo treinador, um caráter maravilhoso. E aí só porque se envolveu numa briga pessoal com o Rogério Ceni, foi fritado do São Paulo. Você vê o quanto que o homem manda lá dentro. Eu sempre falei isso. Hoje, o Rogério Ceni não é mais útil para o São Paulo como já foi há muito tempo. Hoje ele é muito mais uma peça desagregadora do que uma peça agregadora. Eu acho que o Ney Franco é a cara do São Paulo como treinador. Não poderia ter sido fritado como foi por esse jogador Rogério Ceni. Acho uma deselegância danada falar o que ele falou de um atleta. E foi o único treinador que chegou a público e falou que realmente Rogério manda lá dentro e pronto. Foi o único que teve coragem de falar isso, né? Nenhum outro tinha. Por causa do caráter que o Ney Franco tem. Chegou o Paulo Autuori, que é muito mais disciplinador, né? Não sei até que ponto isso daí melhorou para o São Paulo. Eu não vi melhora nenhuma a saída do Ney Franco e a chegada do Paulo Autuori. O problema é mais embaixo ali. Vamos à primeira parada do Rede Família Esportes. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com a segunda parte do programa.